Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muito bom estar novamente com todos para falar acerca da Palavra de Deus. Desta feita a lição de número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. Quero convidar você a participar, mas antes, você que não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, que é uma das ferramentas que eu uso para propagar o Evangelho de Cristo. Vem comigo para mais uma aula. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para acompanhar as referências que serão citadas. Isso vai ajudar muito a desenvolver o seu aprendizado. Vamos começar pelo texto áureo. Sem dúvida, iremos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nos diz assim, está em Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática nos diz que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Na leitura diária, na segunda-feira, temos lá o homem responsável pelo que promete. Na terça, fale a verdade de coração. Na quarta, pense no que é verdadeiro. Na quinta, não darás falso testemunho. Na sexta, quem fala a verdade tem valor. E no sábado, deixe a mentira e fale sempre a verdade com o próximo. A leitura bíblica em classe está inserida no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, a partir do verso 33. Estamos focados nesse capítulo que nos fala acerca do Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças, proferidos por Jesus. E cada trecho faz reflexão acerca de um assunto que é importantíssimo, sobre o qual o autor fez questão de registrar nessa lição. Começando pelo 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Os hinos sugeridos são 38, 89 e 154 da harpa cristã. E é importante salientar que nessa lição o foco será o valor de uma palavra. Anteriormente, meu pai dizia isso, meus avós, que a maioria dos negócios eram feitos e o empenho que era dado era a própria palavra. Era aquela expressão no fio do bigode, porque a palavra tinha valor. Se alguém confirmasse pela palavra, o negócio estava consolidado. E a Bíblia nos fala a respeito disso. O Senhor nos mostra a necessidade de termos respeito e mantermos com retidão a palavra que foi empenhada. E é o mesmo cuidado que nós temos que ter em relação também aos nossos comportamentos. Nesta lição, os objetivos específicos são afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não, pontuar a honestidade com palavras. Como introdução, posso dizer que os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. São compromissos que a pessoa assume publicamente e que irá cumprir. Isso é fato. Então perceba, nós precisamos entender que o juramento que é feito, o juramento que é apresentado, o juramento que é colocado, ele carrega em si um peso grande de responsabilidade. Na Bíblia vemos alguns exemplos dos juramentos que são feitos por Deus e outros feitos pelos homens. E quando Jesus ensina que a nossa palavra deve ser sim e não, ele condena o uso indiscriminado e leviano do juramento, porque os judeus tinham essa prática. Eles faziam muitos juramentos dos quais não cumpriam e minavam essa garantia que era dada através da palavra.
Vamos ver, portanto, o que é que Jesus fala a respeito disso. O tópico 1 nos traz: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. E dentro desse tópico ele fala sobre a lei do juramento, o propósito da lei do juramento: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Falando de uma referência do dicionário bíblico, o Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos, está lá em Números 32, e decretou castigo para o perjurador, que é aquele que faz juramento falso, está em Deuteronômio 19, 16 a 19. O falso juramento de uma testemunha, ou uma falsa afirmação, exigia uma oferta pelo pecado. Então perceba que um falso juramento se constitui em pecado. A própria lei enfatizou a seriedade do juramento e proibiu juramento por deuses falsos. Todas essas referências são importantes para que depois você reflita na leitura delas, para agregar o conhecimento e a compreensão acerca do tema. E qual era o propósito dessa lei de juramento? O objetivo era descobrir a verdade, porque era um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava o coração dos homens, revelando o íntimo de cada um. Portanto, havia os juramentos que Deus fazia e os juramentos que o homem fazia. E às vezes o homem fazia no sentido de que a sua moral, a sua conduta, o seu exemplo familiar, o seu patrimônio servissem como pano de fundo para garantir aquilo que ele estava falando. O tópico 3 nos fala sobre não jureis nem pelo céu nem pela terra. O que podemos extrair a respeito disso? O autor nos traz uma reflexão interessante. Se alguém fizesse um voto usando o nome de Deus, automaticamente estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto em que o nome de Deus não era pronunciado tinha um menor valor. E qual era a ideia, o pano de fundo que se subtendia em relação a isso? Se ele jurou por Deus, ele vai fazer, mas se ele não jurou por Deus, então pode acontecer dele não cumprir. Então isso começou a acontecer de forma dissimulada. E Jesus veio confrontar essa estratégia, que os escribas e fariseus faziam na classificação entre os votos obrigatórios e não obrigatórios. Não havia qualquer base bíblica para isso. Quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus, e a terra o estrado dos seus pés, e Jerusalém a cidade do grande Deus. E quem jurasse em nome próprio deveria cumprir também, pois o fato de alguém professar o nome de Deus relacionado à sua conduta, à sua religião, à sua postura, já o vinculava a esse nível de compromisso. Por isso, um cristão que é verdadeiro, transformado pelo Evangelho, não precisa invocar elementos como céu, terra, para afirmar que está dizendo a verdade. Porque a verdade deve estar no íntimo do seu coração, no qual não pode haver mentira. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, e quem é a verdade? O próprio Cristo. Então o cristão não tem necessidade de dizer eu juro por Deus, porque a sua vida é uma vida que deve ser dedicada em servir ao Senhor. Ele é um representante, ele é cristão, ou seja, ele é pequeno Cristo, portanto a sua palavra tem peso, tem poder, pois as pessoas ao olhar para ele já dizem: olha, é crente. E ai daquele que escandalizar o Evangelho. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho, porque a sua conduta, a sua postura, a sua palavra não condiz com a fé que ela professa. E muitas pessoas dizem: eu não quero fazer negócio com crente, eu não confio em palavra de crente. Isso é vergonhoso, porque Deus não nos chamou para isso.
Deus nos chamou para sermos exemplo, para sermos referência. E se somos crentes, principalmente por estarmos carregando o nome de Cristo, a nossa palavra tem que ter valor. Tópico 2, elas devem ser sim e não. E aí eu quero falar sobre como deve ser o nosso falar. O sim ou não na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós. E o que passar disso é de procedência maligna. Vamos trabalhar esses tópicos. Primeiro, cuidado com o que falamos. Há poder em nossas palavras. Veja que o apóstolo Paulo, falando sobre fé, ele disse: "Crie e por isso eu falei". Então ele professava aquilo que preenchia o seu coração. Então havia um poder, uma importância em expressar, externalizar, expor aquilo que ele estava sentindo. O autor dos Provérbios nos adverte acerca do poder que há na língua. Provérbio 18, 21. Se formos ler o livro de Tiago, da mesma forma, ele diz que é um pequeno membro que incendeia toda uma floresta. Então alguém pode ser condenado ou justificado pelas suas palavras. Basta analisarmos a figura de um tribunal do júri. A condenação e a absolvição está totalmente associada àquilo que os jurados irão dizer. Então, precisamos entender que há poder em nossas palavras, que há uma responsabilidade que carregamos nos nossos ombros por aquilo que nós dizemos. Jesus exige a honestidade o tempo todo. Esteja o homem sob juramento ou não. O cristão não pode ter um padrão duplo. Eu não jurei, não preciso cumprir. Não, essa ideia não pode vislumbrar na mente do crente. Falando sobre o sim e não na vida do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, por exemplo, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja em Corinto, porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, os seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Porém, devemos considerar o fator força maior. Devemos considerar o fator agentes externos, o qual nós não controlamos. Por isso é importante termos a ideia de que, se Deus permitir, iremos fazer. Porque há coisas que acontecem externamente que nos impedem de cumprir aquilo que nós dizemos. Foi o caso do apóstolo Paulo. Ele disse que iria, mas não pôde ir, por motivo de força maior. Infelizmente, algumas pessoas estão usando isso como justificativa e desculpa para não cumprir aquilo que tem dito, alegando que foi por um motivo de força maior, quando na verdade estão mentindo. Mas nós temos que prestar atenção, e para toda regra há exceção. E também nós não podemos fazer com que a exceção vire regra. Precisamos ser equilibrados nesse sentido. O próprio Paulo refuta os opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na verdade queria dizer não. Ele coloca a Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo por não ter ido fazer a visita aos irmãos. Então, a referência de 2 Coríntios 1, 23. É importante nós atentarmos para isso. Dessa mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria no momento oportuno. Então precisamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que foi impedido de cumprir a sua palavra por motivo de força maior, mas que no momento oportuno fez questão de cumprir. E deixou isso claro, é um outro fator. Se não pode, justifica. Se não vai dar, explica. Se não vai funcionar, avisa antecipadamente. Tudo isso faz com que nós não percamos a nossa credibilidade. Faz com que a nossa palavra continue tendo valor. É para isso que nós precisamos atentar. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes nos nossos relacionamentos.
Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas, ter segundas intenções, dando lugar a situações onde o diabo irá se aproveitar da brecha para atuar. A mentira não pertence a Deus. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de coisas transparentes, Deus é um Deus de coisas tremendas. Então precisamos entender isso. Vamos continuar. Tópico 3. Honestidade com nossas palavras. O que irei falar sobre isso? A palavra honestidade. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É um questionamento, uma reflexão. E dando testemunho. O que é honestidade? Virtude de alguém que é correto e sincero. Viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha Deus dando testemunho de Jó. Hebraico Yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Em Atos também temos a descrição do próprio Cornélio, Atos 10, 22, com essas características. São homens honestos, dos quais o próprio Deus deu testemunha, que falam a verdade, cuja palavra tem peso. E neste mundo, como podemos lidar com isso? Precisamos viver de acordo com a transformação que o Evangelho produz em nós. Pois Deus não atua apenas no sentido de curar, mas de prevenir, ou seja, de nos tornar saudáveis. Não há como negar que nesse mundo surgem várias ocasiões para que as pessoas mintam, para que as pessoas inventem desculpas, para que as pessoas se omitam. Mas tudo isso compromete o caráter e principalmente a verdade. O verdadeiro discípulo, que faz parte do reino de Deus, é honesto com as palavras, íntegro em caráter, jamais usa meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas. Então precisamos entender que Jesus é a verdade em essência. E nós, como pequenos cristos, precisamos seguir o exemplo dele. Quando falamos meias verdades, estamos dando margem para que as pessoas interpretem a partir daquilo que nós dissemos. E a outra parte que nós não dissemos. Estamos abrindo margem para que seja criada uma calúnia, para que seja criada uma interpretação equivocada, para que seja criada uma mentira. Então, digamos a verdade, completa, absoluta, para que não haja margem de dúvida. É assim que Deus nos ensinou. Dando testemunho, tudo isso reflete na forma como as pessoas nos enxergam. Veja o que disse Salomão. Tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. As pessoas enxergam, percebem, captam quem tem honestidade, principalmente nas suas palavras. Não podemos achar que o que dizemos vai passar batido. Tem pessoas que mentem tanto que repetem a mesma mentira, às vezes para a mesma pessoa, e não tem noção de que já foram descobertas. O verdadeiro cristão não pode agir assim. Ele tem que se manter longe da falsidade, da mentira, observando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o objetivo maior. Como é que nós somos conhecidos? Somos conhecidos como uma pessoa de palavra ou alguém que promete e não cumpre? Precisamos refletir a respeito disso. Então, para concluir, eu posso dizer o seguinte: devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não.
Então, irmãos, espero que vocês guardem no seu coração essa palavra, que ela possa gerar frutos na vida de vocês e que vocês sejam edificados com tudo aquilo que temos dito e que em conjunto temos aprendido acerca da palavra de Deus, acerca do que Jesus disse. Que Deus te abençoe e tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno. Está aqui na tela a imagem de um QR Code que é da nossa igreja. Tem também na descrição do vídeo como você pode contribuir para investir nesse canal, investir no ministério. Sem dúvida você será ricamente abençoado e irá contribuir para que o reino de Deus continue sendo propagado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor. Até a próxima aula.